Essa. Bom, boa noite a todos e a todas do Facebook. Estamos aqui diretamente do nosso SEC, do Centro de Expansão Consciencial, para mais uma noite de estudos mediúnicos, né? Hoje nós vamos ter aí uma, uma parte curiosa, que é exatamente nós vamos trabalhar o estudo da apometria, começando do começo, né? Em vez de ser começando do meio, é começando do começo. Por quê? Existem várias pessoas novatas no grupo que não conhecem as leis apométricas, de onde surgiu a apometria, o que é a técnica da apometria, e eu acho assim de fundamental importância para trabalhar com a apometria, principalmente com a desobsessão, com as obsessões complexas e com o processo de desobsessão, principalmente dentro dessa complexidade, é preciso entender o que é que nós estamos fazendo, né? Não é só, sei lá, assistir a reunião sem compreender de uma forma profunda. A apometria, ela se diferencia bastante do trabalho de desobsessão dentro de uma casa espírita tradicional, porque dentro da casa espírita existe essa questão mais simples do tratamento com os espíritos, né? Aos moldes de uma mentalidade que foi formada durante mais de um século, tá certo? O espiritismo chegou no Brasil, veja, em 1857, Kardec publicou o primeiro livro da doutrina espírita, que foi o Livro dos Espíritos. Em 1860, mais ou menos, 58, 59 para 60, foi de 59 para 60, os brasileiros já visitavam, já iam muito em Paris, né? Aliás, os brasileiros sempre foram muito em Paris. Paris era o point, né? Paris era o point de tudo. Hoje em dia, os Estados Unidos, Miami, você vai embora para Miami, Miami é o point, né? Miami, Nova York, né? Mas antigamente a viagem chique era a viagem a Paris, e só iam os abastados. E os abastados geralmente são pessoas que têm um conhecimento maior, portanto, leem mais, sabem falar, né? Naquela época sabiam falar o francês, então hoje sabe falar outras línguas, porque tem mais condições para poder aprender e diversificar os idiomas, né, do seu escopo de conhecimentos, né? E eles, ao chegarem em Paris, eles deram de cara, desde a década do começo da década de 50, final da década de 40, de 1840, para começo da década de 50, eles começaram a ter contatos com o que eles chamavam de espetáculo das mesas girantes, né, dos fenômenos físicos nos salões da França, né? E aí, quando Kardec codificou começou a codificar a doutrina espírita, o primeiro livro dos espíritos chegou na Bahia, já na década de 60, de 1860, 61 parece, de 60 para 61, chegaram os primeiros exemplares dos livros livros dos espíritos lá na Bahia, em Salvador. Né? Foi o primeiro centro espírita do Brasil, tá certo? E, na época, foi traduzido o Livro dos Espíritos para o português, né, do francês para o português, e essa tradição de fazer a reunião mediúnica, como nós conhecemos hoje, surgiu no Brasil, por incrível que pareça, essa reunião, onde os espíritos são classificados pela sua importância dentro do escopo social. Ah, não, aqui, né, só espíritos assim que vêm para dar mensagens bonitas e etc. Virou um espetáculo. Na verdade, o espiritismo era mais uma curiosidade naquela época. Começou a ser estudado de forma profunda por doutor Bezerra de Menezes, já chegando no Rio de Janeiro, doutor Adolfo Bezerra de Menezes. E depois, quando ele desencarnou, pronto, ele era o espírito que se manifestava na época, né? Eurípides Bassanufo, o doutor Bezerra de Menezes, etc. e tal. E na época que surgiram todas as comunicações mediúnicas e começaram a surgir até a diversidade com a própria Umbanda, né, na época, 1908, com Zé de Moraes, né, e a sua caracterização como um caboclo que estava aparecendo ali, falando misifio, falando de uma forma mais simples, que era o linguajar dos escravos daquela época, que eram os pretos velhos. Quando eles surgiram, eles foram rechaçados dentro do grupo espírita, de um grupo espírita da Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro.
E aí Zé Moraes fundou a Umbanda, que trabalhava com essas obsessões mais complexas. No escopo, na evolução dessa estrutura toda do espiritismo, porque houveram várias fases, né, no espiritismo, você teve uma evolução. Depois apareceram os livros de Chico Xavier, no próprio livro Ação e Reação, já na década de 60 dos anos 1900, né, já no século 20, você tem aí no livro Ação e Reação coisas que não se falava na época de Kardec. Eu estava hoje até conversando com você, não foi, Jojó? Que é muito interessante isso, né? Que, assim, os espíritas têm um preconceito muito grande contra determinados espíritos e determinadas comunicações, né? Determinadas psicografias que foram feitas. Eu não sei se Renato sabe disso, o Eronêdio, a Amélia, mas é uma coisa muito interessante que é o seguinte, o próprio Chico Xavier foi alvo de preconceito da Federação Espírita Brasileira, quando surgiram os livros de André Luiz, falando sobre, principalmente aquele Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado em conjunto com o Valdo Vieira, o outro médio, Valdo Vieira, onde surgiam assim conceitos, né, que para os espíritas, né, falando em cidades no mundo espiritual, falando numa obsessão mais complexa, no domínio da mente sobre o espírito e tal. Quer dizer, essas coisas foram ficando cada vez mais complexas, porque é assim, né, na menoridade do espiritismo não se podia falar tudo, e o próprio Kardec teve esse bom senso de não falar tudo, deixou para os outros falarem, ele não teve nem tempo. Foram 12 anos apenas, eu já repeti isso aqui algumas vezes, são 12 anos apenas da publicação do Livro dos Espíritos para a morte dele. 1857 para 1869. Então são 12 anos, nem mais nem menos, não é assim? Então, o que significa dizer que ele não falou tudo, gente, ele não completou. E aí veio uma segunda fase, que foram os livros de Chico Xavier, e hoje vieram outros médiuns, trazendo outras notícias do plano espiritual, inclusive falando sobre essas obsessões complexas. Que é o Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, são expoentes hoje de uma literatura espírita diferenciada, que vem falando sobre essa luta, né, que existe no plano espiritual, no plano astral, das luzes contra a sombra e etc e tal. E aí não vale aqui a pena também a gente estar discutindo sobre a dicotomia do bem e do mal, não tem a ver com isso, mas sim com a cabeça aberta de que existem essas coisas, tá certo? E em 1860, que é isso que nós vamos estudar hoje, que a apometria surgiu com o doutor José de Lacerda. Então, eu vou começar a fazer essa apresentação com vocês aqui. Eu quero dar boa noite aos que chegaram aqui, a Flaviana, a Jefferson, a Jussedi, a Célia, a todos que chegaram, tá? Então, eu vou aqui colocar para vocês, tá? Vou para o meu localzinho ali e vou começar a fazer a aula de lá, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui em tela cheia. Eu vou para o lado de lá, e aí a gente vai conversar, eu vou conversar com as pessoas aqui de frente, né? De frente para o crime, como diz a história. Vamos lá. Então, gente, o que é a apometria, né? E como surgiu a apometria? Então, vamos lá. A apometria, vamos para os conceitos, né? Apometria. Desculpa, apometria. Vamos lá. Apometria, o que a palavra significa? Apometria. Apo de separação ou afastamento, ou, se você quiser dizer, desdobramento. Metria relativo à medida, que mede. Tá certo? Que mede. É a medida do afastamento, ou desdobramento. É quando eu me desdobro do corpo e vou para o plano espiritual. A diferença básica da desobsessão na casa espírita para a desobsessão com a técnica apométrica, na casa espírita eu espero que o espírito venha, se aproveite, se conecte ao meu fluido e à minha vibração energética e faça a comunicação. Para eles é hiper difícil, porque encontrar um médium que aproveite, que dê para eles sintonizarem a energia, é uma das coisas mais difíceis que tem. Por exemplo, frequentemente, nós temos aqui muitos doentes espirituais, quer dizer, espíritos que estão na erraticidade, que estão precisando de socorro, que morreram de Covid e tal, e que não serão socorridos de forma pessoal. Por quê? Porque eu não tenho médium suficiente com cargas vibratórias para conectar com esse espírito que está ali.
tá? Eles vieram, serão, lógico, mas Wagner, eles vão ser socorridos, lógico, serão socorridos, tá? Mas eles serão socorridos de uma forma mais generalizada. Eles foram trazidos para cá, e como tem todo um fluido, todo o ectoplasma nosso que nós emanamos no nosso corpo, né, no nosso duplo etérico, a partir do nosso duplo etérico, eles aproveitam dessa estrutura do ectoplasma e eles conseguem fazer com que os espíritos sejam encaminhados. E quando nós estamos falando na estrutura da reunião, e que eu digo, olha, que eu peço aqui a todos os médicos espirituais que no pulso de 5 pulsos apométricos, que os espíritos que estejam aqui sejam socorridos no hospital Caminho da Paz, tá certo? Então, quando eles são socorridos, na hora que eu dou os pulsos, os espíritos energeticamente conseguem ver a mim e conseguem ver a espiritualidade. Então, Wagner, só isso aí dava para resolver. Não, porque tem espíritos que estão desesperados mesmo. Então, eles estão ainda com a falta de ar, eles ainda estão com eu estou falando na questão da Covid, naturalmente. Mas tem alguns deles que estão com problema de falta de ar, alguns deles que são raivosos, que precisam se comunicar. Então, a reunião mediúnica, ela serve exatamente pela interação. Por que existem reuniões mediúnicas? E tratamentos com os encarnados. Se os desencarnados já poderiam encaminhar de lá mesmo. Podem? Não. Eles não têm como encaminhar de lá. Por que, Wagner? Porque simplesmente os espíritos que estão numa condição de não entendimento de que desencarnaram, eles só conseguem, como nós, enxergar aos vivos. Os vivos, que eu digo, aos que estão num corpo de carne. Então, uma reunião mediúnica, ela tem a seguinte serventia. Os trabalhadores mediúnicos, eles trabalham para que os espíritos, na erraticidade, tenham mais facilidade de comunicação com o desencarnado. Isso veio dar um upgrade muito grande no processo de comunicação com os espíritos. Por quê? Porque antes disso, antes de Kardec, não existia essa facilidade. Entendam? Os espíritos ficavam esperando na erraticidade tomarem consciência e começarem a enxergar o plano espiritual depois de 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. E eles ficavam aguardando, né, que o outro escutasse eles. Era uma mãezinha que chegava e dizia assim, meu filho, olha, eu estou aqui, e um filho lá, eu estou vivo, cadê minha mulher, cadê meus filhos, cadê minha casa, cadê meu carro? Tá entendendo? Eles estão conectados à tridimensionalidade. Então, o espírito que está numa situação difícil, ele vê a gente. Inclusive, não é raro você escutar depoimentos de espíritos que dizem, eu morri? Não, eu estou vivo aqui, eu estou tentando falar com minha mãe, eu estou tentando falar com meu pai, eu estou tentando falar com minha mulher. Cadê meu carro, minha casa? Fulano de tal está com o meu carro. Ele não pode sair com o meu carro. O que é isso? Ele enxerga o mundo material como nós. Porque eles ainda não apuraram a percepção para enxergar o mundo espiritual. Vibracionalmente, ele não consegue enxergar a mãezinha dele que está dizendo, meu filho, você desencarnou, eu estou aqui do lado de cá, você não está me vendo. Não. Ele não está vendo. Ele não escuta, ele não vê, ele não enxerga. Então, isso naquela época, antes de Kardec, o processo de auxílio era muito mais... Mas Wagner, e você não considera o resto do mundo, não? Pois é, o resto do mundo carece muito disso. Nós somos, por isso que Chico, no livro dele, Divaldo, né? No livro, foi Divaldo, né? Coração do Mundo, Pátria, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, quando se fala Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é porque o Espiritismo veio surgir em terras férteis brasileiras, para exatamente trazer essa novidade da conexão do mundo espiritual com o mundo material, da facilitação para o tratamento desses espíritos que são sofredores. Gente, é só no Espiritismo que tem isso? Não. Na Umbanda também tem. Tem. Em determinadas religiões alfa também tem essa comunicação? Tem. E eles têm o mesmo entendimento. Surgiu em vários locais do mundo. O próprio Espiritismo, não Espiritismo de Kardec, surgiu na Grã-Bretanha, surgiu na Alemanha, surgiu em vários países. Só que lá não se desenvolveu, veio se desenvolver no Brasil. Nem na França, que foi a origem de Kardec, o Espiritismo se desenvolveu, né? Só veio se desenvolver no Brasil. Então, na realidade, assim, o Cristo, a egrégora do Cristo, plantou
uma barraca, uma tenda de socorro no Brasil, né? E reencarnou muitos espíritos católicos oriundos das cruzadas, né? Da noite de São Bartolomeu, todos esses espíritos devedores que somos nós, que estamos aqui, para aprendermos e trazermos essa coisa maravilhosa do espiritismo, da conexão do espírito com a matéria, né? E nós observamos que nós não morremos. Mas essa facilidade de mostrar só surgiu através das reuniões mediúnicas, dessas reuniões que são maravilhosas, onde a gente facilita o processo de comunicação. Por exemplo, numa reunião espírita, tá certo? Qual é a diferença da apometria para o espiritismo? Na apometria, eu me desloco, vou para o plano espiritual e converso diretamente com o espírito lá de lá. E transfiro a comunicação que ele está dando. Então, eu me desdobro. Ou então, eu incorporo pela facilidade do desdobramento. Já aqui no espiritismo, eu fico esperando em conexão para ver se um espírito consegue captar a energia de algum dos médios que está ali, vibrando dentro do padrão dele. Para eles é difícil pra caramba. Tá entendendo? Então a apometria surge como técnica em mais ou menos 1965. Primeiro o cara chama, vocês vão ver aqui, né? Eu vou colocar aqui. Então é igual a APO, separação, afastamento, metria, relativo à medida que mede, ou igual a desdobramento, tá certo? Clássica saída do perispírito do corpo físico, quer dizer, é o deslocamento do perispírito que sempre está presente, ele se desloca, sai, fica... Mas Wagner, ele sai e não se desconecta para sempre. Não, porque ele tem um fio prata que está conectado, tá certo? Às vezes na nuca, às vezes no umbigo, dependendo do caso, né? Mas tem, inclusive, são vários micro fios que são conectados, a gente só pensa que é um cordão prata, mas não é só um cordão prata. São milhares, às vezes milhões de cordões que se conectam ao nosso corpo. Lógico que o mais visível é essa conexão do fio prata, tá certo? Vamos lá. E o desdobramento está aí caracterizado nesse processo, tá? Na apometria, o médium fica, veja, em vez de o espírito vir incorporar no médium, é o médium que sai e vai para o mundo espiritual. Ele se desloca para o mundo espiritual. Oi? Pode ter acesso a qualquer espírito. Tanto é que, por exemplo, eu estava dando exemplo a você hoje, né, que nós estamos fazendo salas apométricas através do Instituto Vida Plena, tá certo? E é espirrar que tu queres? Mas seria interessante até tu pegar alguma coisa, Renato, porque se eu tiver ali, ó, tem ali o pano, viu? Então, a gente está no meio de coronavírus, que você não imagina, meu filho. Tá todo mundo aqui mais ou menos como é que se chama? Fator de risco, né? Todo mundo vai indo, né? Então tem que, por favor. Você não, Amélia, você é bem novinha. Também você também não. Também você não. Lascou. Né? Então, o grande lance é esse, gente, é que existe o desdobramento. Percebam bem. E nesse desdobramento, você vai para o mundo espiritual. E eu estava comentando sobre isso, que é exatamente essa questão de a gente fazer os tratamentos de apometria através da internet. É uma coisa impressionante. No Instituto Vida Plena, nós ficamos, por exemplo, eu estou aqui em Caruaru, nós temos vários médios espalhados do Brasil inteiro, e aí abre-se uma sala de conferência, como se fosse uma reunião, que hoje em dia está tão comum entre os executivos, abre-se uma reunião, ali tem uma pessoa que vai ser tratada, por exemplo, a Aeroneide vai ser tratada, entra, a gente abre a frequência de Aeroneide, a frequência energética, monta o campo de força, abre a frequência energética, e começa a perguntar a Aeroneide o que é que está passando com ela e tal, imediatamente a gente entra em desdobramento, vai e olha o plano espiritual que está ao redor de Aeroneide, percebe diversas coisas que estão permeando o psiquismo dela. Pode ser uma auto-obsessão, pode ser uma coisa do passado, pode ser uma coisa que você trouxe algum espírito que está perturbando ali naquele momento, pode ser são vários casos que podem acontecer e todos eles são tratáveis através da apometria. Já no espiritismo não se enxerga muito essa parte, né? Se simplifica a coisa, mas Wagner, é melhor simplificar? Não, porque perdendo a compreensão da complexidade, eu não consigo tratar a complexidade. Eu só consigo tratar o que é simples demais, ou
pejorativamente simplório, tá? Porque para mim é simplório, o nome não é simples nesse caso. O nome para mim é simplório, tá certo? Porque realmente não funciona. Aqui são os 7 corpos, tá, gente? Nós temos o nosso corpo físico, o nosso corpo astral, que é o duplo etérico, esse laranjinha aqui. No amarelo, nós temos o mental inferior. Nós temos, no amarelo nós temos o astral, laranja, o duplo etérico. No amarelo, o astral. No mental inferior é esse ovo verde aqui. Inclusive, a questão da ovoidização do espírito, tá? É quando você perde corpo físico, astral e duplo etérico. Os 3 e fica só com o teu mental inferior. Só que você tanto pode perder por evolução como por involução. Por exemplo, quando o espírito evolui demais e não vai mais encarnar, ele perde todos esses corpos, 4 corpos aqui. Ele perde o físico, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental inferior. Ele só começa a atuar a partir desse aqui, mental superior, búdico e átmico. Wagner, o que é que a gente trata na apometria? Nós tratamos o corpo mental inferior, o corpo astral, o duplo etérico e a ponta física, que é o corpo físico. Oi? O búdico, ele é citado. Ele é citado, porque quando você está tratando, você cita o búdico, o mental superior. Então, ele diz que você está... Mas o tratamento, a tratativa se dá do mental inferior para baixo. Entendeu como é? Porque quando você conserta os 4 corpos, principalmente até o mental inferior, você está automaticamente tratando o restante, porque são arquivos, né? O restante são arquivos de outras encarnações, de outras vidas e etc e tal. E lógico que se reflete nesses corpos, nesses 4 corpos. Então, quando eu trato os 4, eu estou tratando também os 3 de cima. Entendeu? Por isso que é assim que a gente fala. Tá bom? Entenderam que são 7 corpos. Wagner, por que 7 corpos? Da mesma forma que uma usina hidroelétrica não pode mandar a energia que ela tem total para a tua casa, ela precisa de subestações. O teu corpo físico, esse aqui que é vermelhinho, ele não suportaria a energia potencial do teu corpo átmico, da tua centelha divina chamada espírito. Da onde surgiu a estrutura da mônada, né? Do princípio vital, da tua estrutura vital. Só para vocês terem uma ideia, se faz essa comparação, se não me falha a memória, num dos livros de Robson Pinheiro, que esse corpo átmico aqui, ele tem a força de 90 mil bombas atômicas. Então, cada um de nós poderíamos destruir o nosso planeta várias vezes só com o descontrole das nossas emoções e pensamentos. Porque quando eu estou em espírito, eu tenho plena liberdade. Inclusive, eu tenho muita liberdade no meu corpo perispiritual. Quando eu desencarno, eu tenho um potencial muito grande. O pensamento é just in time, tá? Pensou, aconteceu. Por isso que é tão difícil evoluir no plano espiritual. Porque lá do lado de lá é fácil. Tá entendendo? Lógico, não é fácil. Mas é muito mais fácil do que aqui no plano material. Aqui, você tem E outra coisa, aqui é mais fácil de trabalhar as suas emoções. Porque aqui você tem um delay entre o pensar e o agir. Por isso que se diz assim na sabedoria popular, conte até 10 antes de falar, conte até 10 antes de fazer alguma coisa, conta. Por quê? É esse delay que te faz pensar melhor. Então, o próprio corpo é o delay do espírito. Você demora um pouquinho para agir. Por exemplo, eu tive raiva de Josiane, eu quero que ela morra. Puf! Matou Josiane. Dano-se. Entendeu? Mas antes disso, eu tenho o corpo, eu tenho que chegar até ela, eu tenho que pegar um revólver. Quer dizer, eu tenho todos os delays para me arrepender. Entendeu? Da besteira que eu iria fazer. Então, o corpo, os 7 corpos servem como um amortecedor energético para que esse aqui, que é o átmico, não pratique iniquidades inomináveis. Então, a gente precisa entender por que esses 7 corpos. Ah, não, Wagner, isso é tudo fantasia. Não é fantasia, isso é uma lógica. A gente precisa entender a lógica das coisas para poder a gente repetir.
Ele tem a essência, ele tem a essência. Ele tem a essência, ele nasceu átmico e para poder aprender a conviver com a sua própria energia potencial muito grande, quando a gente diz você é luz, é porque você precisa aprender a lucidez de conviver com essa energia potencial. Ela tá bruta. Então, se você pega ela bruta e utiliza aqui, você destrói o planeta. Tá? Destrói o planeta. É muito difícil. Tanto é que, por exemplo, esses espíritos que são mais tenebrosos, eles têm um potencial muito grande de dano na Terra. Né? Mas vaga aí, Deus deixa, todo mundo vive dizendo assim, Deus deixa, tudo que acontece sobre a Terra é para a evolução dela. O mal e o bem são frutos da mesma estrutura evolutiva. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Eu acho muito interessante quando as pessoas... Eu vou falar sobre isso amanhã, na palestra de amanhã. É muito interessante quando as pessoas dizem assim, estou combatendo o mal. Eu digo, está combatendo a tu mesmo, né? Porque, pô, o mal faz parte de você. Entenda uma coisa, no momento atual, você está lutando nas fileiras do bem. Mas o mal, a sombra está em você. Né? Você é sombra e luz ao mesmo tempo. Você é as duas coisas. Só que, lógico, entendendo que a sombra lhe prejudica e está atrapalhando a sua evolução, hoje, ou doravante, de agora em diante, você está lutando para vencer os seus maus pendores. Mas você faz parte do mal. Eu tô contra os magos negros. Você já foi um, rapaz. Pare com essa besteira. Você está entendendo como é? Quando a gente compreender que nós fazemos parte disso tudo, até a comunicação fica mais fácil com esses caras. Porque você já entende o que ele entende. Você sabe o que você é. Aliás, todos nós sabemos. É uma grande hipocrisia a gente achar que é melhor do que alguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Tá todo mundo no mesmo balaio. Tá todo mundo inserido no mesmo princípio. Isso é fundamental a gente entender. Tá? Vamos lá. Outras palavras do grego, perispírito, né? Em torno de a parte de psicometria. O que é psicometria, gente? É a percepção do estado psíquico da indivíduo, né? Não, a psicometria é tudo aquilo que se impregna energeticamente. Tá certo? Então, a psicometria é a medida de alguma coisa energeticamente. Então, utiliza-se muito, são termos que ele coloca aqui, tá certo? Ectoplasma, né? Para fora, modelar, tá certo? São algumas palavras que a gente utiliza nas expressões de apometria, né? Psiquiatria, psicologia, filosofia, psi vem de alma, né? O estudo, psicologia, né? O estudo da alma, que às vezes nem é nem nada, né? Só o estudo da mente. Não está estudando a alma de ninguém. Está, né? Estudando apenas a percepção que eles têm lá de Freud, de Jung, né? Sim, não creio. Filosofia, né? Filosofia que é o estudo, que é o amor pelo saber. Filosofia é o amor pelo saber, o hipnotismo, a energia, a biologia, tudo isso a gente vai usar muito aqui, tá, gente? Nós vamos usar muito. Ideoplastia, datilografia, democracia, né? Micróbio, aeronave, tudo isso vem dessas palavras em gregos, tá certo? A palavra apometria aparece na codificação de Kardec? Vocês acham que aparece? Não, gente. A apometria surgiu depois, muito depois, mais de 100 anos depois, tá certo? Então, aparece quando? Foi criada em 1965 por esse senhor aqui, Dr. José Lacerda de Azevedo. E Dr. José Lacerda de Azevedo lançou um livro chamado Espírito e Matéria, que é fundamental para vocês. Então, providenciem logo para comprar, tá certo? Vocês que vão fazer o curso, porque esse livro é básico, tá? Então, é fundamental. A palavra desdobramento aparece na codificação de Kardec, né? Em 1894, um cara, né, chamado Charles Anselin e Ernesto Bolzano, ambos são posteriores, foram herdeiros da doutrina espírita, até que lançaram a palavra desdobramento. Aparece em 1894 já, francês, de desdobramento espiritual, tá certo? Isso aqui é em francês, desdobramento espiritual, usada por Charles Anselin e Ernesto Bolzano,
Tá certo? Vamos lá. Deixa eu só passar essa parte aqui. E aí foi o seguinte, quem trouxe isso? Foi esse cara aqui chamado Luiz Rodrigues, que era porto-riquenho, residente no Rio de Janeiro, farmacêutico bioquímico, e foi apresentar uma coisa chamada hipnometria. E aí, doutor Lacerda foi assistir esse negócio e disse, rapaz, isso funciona nas reuniões espíritas, vai facilitar como técnica nas reuniões espíritas. E foi aí que o doutor José Lacerda lançou, tirou o nome hipnometria e lançou o nome apometria, mas baseado nesse estudo de Luiz Rodrigues, tá certo? Porto-riquenho, farmacêutico bioquímico, psiquista, estudioso do psiquismo humano, espiritualista, mas não espírita na época. Ele foi dar apenas uma palestra no hospital que Dr. José Lacerda participava. E como o Dr. José Lacerda era espírita, se interessou muito pela técnica e disse assim, poxa, eu vou adotar. Oi? Como? Dr. José Lacerda, Dr. José, viu? É lavado no doutorado, detetor de alentada fortuna material e muito viajado. Era um cara que era muito rico e tal, o Luiz Rodrigues, né? Vamos lá. Isso aí é o hospital que ele procurou, né, com a cirurgia e tal, através da tese da hipnometria. Tá certo? Eu estou passando aqui rápido, gente, porque o que é hipnometria? Tratamento espiritual utilizado a técnica de desdobramento do perispírito. Tirar o perispírito, quer dizer, exatamente os desdobramentos, que é isso que a gente faz aqui, todas as reuniões mediúnicas, tá? A gente se desdobra. Wagner, mas numa reunião mediúnica, num centro espírita, eventualmente o médium não se desdobra? Sim. Por isso que às vezes acontece a comunicação mais rápido. Porque o médium se desdobra, ele entra em transe, desdobra-se, vai para o plano espiritual e lá ele tem uma conexão mais rápida com o espírito. Mas entenderam que a técnica já é utilizada há muito tempo, né? Mesmo antes de cunharem o nome apometria, já era utilizado dentro das próprias casas espíritas. Só que aí eles nunca tinham colocado o nome. E nunca tinham usado a técnica e nem tinham percebido a utilidade do processo. Qual é a utilidade disso, né? Para que serve esse negócio? Por que facilita? O próprio José Lacerda que descobriu tudo isso. Tá certo? Através de comando mental, pulsos mentomagnéticos. Tá certo? Isso aí são pulsos mentomagnéticos. Quando você faz isso, quando você bate palma, você faz isso. Ó. Por exemplo, tá o espírito ali, aí ele diz assim, eu morri, deceparam minha perna, e eu tô aqui sem a perna, eu tô chorando, tá? Olhem, 4 ou 3 pulsos magnéticos, tá certo? Mentomagnéticos, nós vamos refazer o seu corpo astral. Gente, se é mentomagnético, vem da mente. Se eu tô te induzindo hipnoticamente, tá certo? Hipnometria. Se eu estou te induzindo hipnoticamente, eu estou dizendo, Josiane, tua perna vai surgir no canto. Lógico, tu é feito de espírito, ali tem um corpo perispiritual. Então, imediatamente, tu é induzido e tu consegue enxergar a tua perna novamente. Então, você cura naquele momento. Então, na realidade, a apometria, inclusive, cura os espíritos que chegam. Eu estou com uma bala no coração, estou sangrando aqui. Quem é que não já ouviu falar nisso? O espírito aparecer com a cabeça sangrando, deu um tiro na cabeça, e aparece com a cabeça sangrando. Olha, nós vamos fazer uma bandagem, então vamos fazer uma bandagem. Então, eu estou sujo, maltrapilho, com fome. Nós vamos lhe dar de comer, nós vamos lhe vestir, nós vamos... Wagner, como? Nós plasmamos através dos pulsos mentomagnéticos um prato de sopa, uma roupa, limpamos o espírito, lavamos o espírito. Meu Deus, é assim. Exatamente assim. Tá certo? Exatamente assim. Tudo surge da mente. Gente, tudo que nós temos hoje aqui, cadeira, roupa, máscara, violão, tudo isso surgiu da mente. Primeiro eu pensei, depois eu plasmei. Só que o processo de plasmar um violão, ele tem um delay entre eu planejar e plasmar. Já na espiritualidade, se eu induzo e digo plasme, é imediato, como eu falei, o perispírito, ele induz o próprio corpo a se reconstruir. Eu digo a ele, ele percebe, veja a outra utilidade de nós encarnados no processo de cura dos espíritos.
quando fazemos o tratamento apométrico, é exatamente essa questão de poder induzir a quem só olha a nós que somos matéria, e que pensa que está ainda sem perna, e que pensa que está mal vestido, e que pensa que está mal cheiroso. E aí, na hora que eu digo, não pense nisso, hipnoticamente, mas Wagner, hipnose funciona. Eu já fiz aqui várias vezes, eu já até comentei com vocês isso, o Heronei nunca viu, mas eu várias vezes pego a pessoa aqui, hipnotizo, mostro, digo, olha, se eu posso fazer isso com você aqui, você imagina um espírito lá no mundo espiritual, se ele olhar para você, você fica hipnotizado. Muitas vezes você se mata, né? Porque ele diz assim, mate-se, você não presta para nada, mate-se, pule da ponte. Wagner existe. Não é para meter medo em ninguém, mas existe, por isso que a gente precisa se cuidar, por causa da mente. Não é? Pois é, e todos nós nos desdobramos todos os dias. Agora, existem os que percebem e que têm consciência e os que não têm consciência, tá? E isso, existe exercício para isso. Você aprende a se desdobrar, tá bom? Wagner, tem curso para isso? Tem, e tem gratuito. Eu já disponibilizei lá no nosso grupo dos médiuns. Vou disponibilizar de novo para vocês, tá certo? Gratuito, tá bom? Com Saulo Calderon. Para mim, o melhor do Brasil. O melhor do Brasil é Saulo Calderon, não tem melhor. E outra coisa, além de tudo, o cara é engraçado, desenrolado, pensa num caba bom de se lidar. É gente muito boa, é muito competente na parte de desdobramento astral. Muito bom. Oi? Vou botar. Mas é muito bom, muito bom. E é isso que a gente vai aprendendo. Por exemplo, na nosso bannerzinho dos estudos da mediunidade, tem lá a apometria, né? Tem viagem astral ou desdobramento e tem o quê? Magnetismo, porque nós também magnetizamos o espírito para tirar ele do estado hipnótico ou para colocá-lo em estado hipnótico através do magnetismo. Percebe? Que é um processo que, inclusive, um cara chamado Franz Anton Mesmer, que foi, inclusive, professor de Allan Kardec, de Hippolyte Léon Denis Rival, que não sentiu o nome de Allan Kardec, que foi por 32 anos da vida dele magnetizador. E ninguém sabe disso, né? Inclusive, magnetismo e espiritismo se confundem e a gente não tem essa ideia. Isso é fantástico, é bom a gente aprender, porque a cada momento que a gente... A mente, hoje a gente estava conversando sobre isso. A mente fala assim, vai se ampliando, você vê, meu Deus, como é bacana. Meu Deus, como é bonito isso tudo. Então, quer dizer, reunião mediúnica sem esse estudo não é bom. Porque é um monte de gente repetindo o mesmo ritual sem saber por que está repetindo. Então é preciso entender por que está se fazendo o que está se fazendo. Tá certo? Isso é fundamental que a gente entenda, tá bom? Então, através de um comando mental chamado pulsos mentomagnéticos, um trabalho conjunto, operador, paciente e guias espirituais. Está todo mundo junto no processo. É o que a gente faz aqui. A hipnometria ainda, viu? A apometria tem muito mais, né? Operador guias espirituais, tratando, reacoplando o corpo astral, o físico e o psíquico do paciente melhoravam ou se curavam. Porque na hora que você reacopla tudo isso e reestrutura, ressignifica o processo, cura a pessoa. A pessoa cura de doenças físicas. É uma coisa impressionante. É porque a gente ainda, vocês ainda não se aprofundaram no processo, vocês vão ver como é fantástico esse processo aí. Oi? Operador de mesa apométrica. Mas o curso de apometria já dá toda a dica do curso de operador de mesa apométrica. Ali é só para detalhar mais, né? Mas é como se fosse uma pós-graduação de direito de alguma coisa, tu tá entendendo? Ou de medicina, né? Vamos lá. Então, aí vem toda uma historinha aqui, que não nos interessa nesse momento, e aí doutor José Lacerda pega essa batuta, pega essa alça do caixão da hipnometria e transforma em apometria, tá certo? Doutor Lacerda muda o nome de hipnometria para apometria, tá certo? O que é a apometria? Assistência espiritual complementar. Por que complementar? Gente, a apometria não resolve tudo. Tem gente que, assim, tem pessoas que são extremamente fascinadas, que quando aprendem a técnica apométrica, que é uma caixa de ferramentas fabulosa para desenvolver os processos de cura espirituais,
começam a achar que aquilo ali é tudo. E não é tudo, né? Às vezes seu problema é material, você precisa tomar remédio mesmo, você precisa se curar com medicamentos. Aliás, é uma recomendação que nós fazemos. Vá para um psiquiatra, vá para um psicólogo, vá para um gastroenterologista, vá para um, entendeu? Vá para um oftalmologista, você tá entendendo? Você tem que ir primeiro para a medicina tradicional, convencional, e depois você procura as partes complementares. Ou então faça isso em simultâneo, né? Paralelamente, tá bom? Então isso é fundamental. Tem como base o desdobramento induzido, desdobramento obtido por projeção mental, mentomagnético, com impulsos para amplificar a força mental. É uma técnica, aí é onde todo mundo diz, mas não é uma técnica mediúnica. Uma pessoa que não é médium pode participar da reunião de apometria? Pode. Você está entendendo que é aonde o animismo começa a ter valor? Que é por isso que os espíritas não adotam, não tem jeito de adotar. Por quê? Porque até hoje todo mundo sempre falou mal do animismo. E o animismo é fundamental para o processo mediúnico. É através do animismo que você se torna um médium melhor. Aliás, a maioria das comunicações mediúnicas dentro de uma reunião, tá certo? Não para um grupo mais azeitado, mas a maioria das comunicações iniciais, elas são anímicas, são coisas que você traz de si próprio, são mentalidades, personas de uma outra época que você traz e surge ali naquele momento como se fosse um espírito. E não é um espírito. Muitas vezes, inclusive, falando em outras línguas, que é o fenômeno da xenoglossia. Ou xenolalia. Xenolalia é quando você fala línguas mortas, línguas incompreensíveis que não tem na Terra ainda, né? E você surge ali falando alguma coisa, o cara, pô, bicho, isso é um espírito? Não, é ele mesmo que está falando. Porque um espírito, quando fala através de você, que tem consciência, ele fala mentalmente, então você transmite no seu idioma mesmo. Você pode até carregar o sotaque, né, o espanhol, o alemão, o inglês, você carrega o sotaque, porque esse sotaque é como se fosse uma estruturação do psiquismo, do seu psiquismo. Você conecta-se com o espírito e o espírito passa aquele sotaquezinho, mas o que é que ele está fazendo? Ele está falando no seu pé do ouvido ou você está transmitindo mentalmente o que ele está passando? Tem as duas formas. Ele pode falar no seu pé do ouvido, você escutar e repetir, como se fosse um papagaizinho, ou você pode receber, intuitivamente falar, ou ele pode mecanicamente trabalhar o seu laríngeo, movimentando as cordas vocais e falar com a voz dele. Porque, de vez em quando, a gente vê uma menininha desse tamanho, maguinha, falando, né? E você se espanta, porque acha que aquilo ali... Não, é que o espírito... É por isso que eu digo, estudar é fundamental. Porque quando a gente estuda, que vê um fenômeno desse, tem médico que corre da mesa. Porque quando uma menininha, pequenininha, começa a falar grosso, isso é Satanás que está aqui, dá uma carreira que para você pegar da dificuldade, é difícil. Entendeu? Por quê? Porque exatamente não compreendo. Por isso que eu digo, gente, onde é que desaparece o medo e aparece a coragem, a segurança, a firmeza? Quando eu conheço, entendeu? Conhecimento é tudo, né? Pô, bicho, eu já peguei aqui, gente, você dizia assim, é um filme Exorcista, né? Então a menina tava deitada e tal, e ela estribuchava, arqueava assim no ar e espumava pela boca. E os olhos viravam, ficava o branco do olho assim, olhando para mim. E aí, nesse dia, ia chegando uma pessoa, eu disse, nem venha. Se vier, fica aqui, viu? É melhor dispare daqui, posso embora. Né? Aí eu fui lá, mas eu digo, o que é isso, meu filho? Qual é o problema? Depois eu fui descobrir, não era nem o espírito mal, nem nada. O bichinho estava sentindo dor mesmo, então ele se arqueava de dor e virava os olhos de dor. Entendeu? Ele tinha tomado, tinha morrido, tinha se matado com um tiro no estômago. Então ele sentia dores lacinantes no estômago. Então ele se dobrava com isso e espumava porque era a reação. Como ela era médium, ela é médium mecânica, tá certo? Ela é totalmente inconsciente,
tá certo? Mecânica não, inconsciente, ela tem todas as impressões do espírito. Você veja como é diversa a mediunidade, porque tem os médios que sentem toda a impressão do espírito, mas não transmitem o que o espírito sente fisicamente, mas sentem tudo que o espírito sente. Eu sou um desses. Eu sou empata, quer dizer, eu sinto que o espírito passa para mim, então eu começo a passar mal também, tá certo? É incrível isso, tá? Então é uma técnica anímica, tá, gente? É uma técnica anímica. Eu fui me empolgando e fui passando aí a estrutura. Pode também ser medianímica. O que é medianímica? É porque você pode utilizar a tua mediunidade. Aliás, é muito mais fácil para o médium se desdobrar, tá? Essa é uma facilidade que já vem no pacote da mediunidade. Vários médiuns não se desdobram. Eu tenho uma facilidade incrível de me desdobrar. Aliás, eu fico me controlando para me desdobrar o tempo todo. Por quê? Porque às vezes eu estou aqui. Você sabe o que é desdobrar? É quando você se abestalha. Wagner, tá escutando o que eu estou falando? Eu fui, a algum canto eu fui e voltei. Tem mais, eu sei para onde eu fui. Eu vou embora. Eu não sei se foi hoje, eu fui mandar um recado para a Michelle pelo telefone para mandar para ela, não sei o que, minha filha, olha, eu estou com não sei o que, não sei o que lá, já eu, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Depois notei que eu estava falando uma coisa desdobrada. Eu estava no outro canto. Aí fui lá e apaguei rápido, porque não era para ela a mensagem. Isso é um perigo, né? Vamos lá. O que é a apometria, né? Continuando aí, sistematizada por um espírita chamado Dr. Lacerda, fundamentada no espiritismo, dentro do Hospital Espírita em Porto Alegre, tá certo? Com a regra de ouro, com amor e por amor, tá? Agora, lógico, é justiça com amor, porque a gente trabalha muito dentro do processo da justiça. Dentro da apometria, a gente aprisiona espíritos. Wagner aprisiona, que falta de caridade. Vai topar com o Magnei para tu ver uma coisa? Não aprisiona ele, não, que ele come teu fígado. Né? Só para ser bem levinho. Né? Dá de graça o que de graça recebeste. Na apometria também é assim. Embora exista a técnica de apometria analítica, tá certo? A técnica de apometria terapêutica, que é o que a gente chama de apometria terapêutica, que não envolve a mediunidade. Então, é totalmente anímico o processo. Quando o terapeuta percebe, o apômetra terapeuta percebe que ali tem uma influência espiritual, que ali tem um tratamento espiritual, ele recomenda que a pessoa, porque, olha, só para vocês terem uma ideia, pelo menos 70% das chamadas obsessões são auto-obsessões, então vem da própria pessoa. São problemas dele, ou de uma vida passada, que é tratável através da apometria também. Não é só através da regressão de memória. A apometria também trata isso, tá? Os espíritos atendidos são todos encaminhados para os hospitais do espaço. Aqui, Caminho da Paz. Acima do nosso Caruaru tem o nosso hospital Caminho da Paz. E também os espíritos fundaram, ultimamente, o Espaço Regeneração, Justiça e Amor. Tá? Foram eles que lançaram, me transferiram a mensagem, disseram assim, não pode ter só hospital, Wagner, a gente está acumulando espírito nos corredores do hospital com cara feia, entendeu? Todo acorrentado, então a gente precisa, eles já tinham aberto antes, né? Na verdade, já tinha feito a abertura desse espaço correcional, justiça e amor, porque é para lá que são levados os espíritos renitentes, os espíritos que estão ainda em processo de entendimento e de compreensão de que não devem ficar aqui perturbando ninguém, tá certo? Então é para lá que são levados. O que é a apometria? A continuação não é uma panaceia, e é o que a gente fala sempre, e de pregar, que é exatamente do Evangelho, do Jesus Cristo, o Evangelho como autocura, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dais. Mateus 10:8. Tá? Indicações da apometria, aí é que fica curioso. O que é que a apometria indica para quê? Doenças espirituais, que são obsessões complexas, tá?
A autoobsessão, que são as personalidades, a gente já tinha falado nisso em outras ocasiões, mas é interessante sempre reiterar, Heronida ainda não tinha tido contato, ou já tinha tido contato com isso. As autoobsessões, que são as personas nossas de uma outra existência, e dessa também, que são chamadas, diferenciadas, níveis, são de outras vidas passadas. Personas são dessa própria vida e você termina carregando uma crença limitante que te impede de viver bem. Então, é aí onde entra, por exemplo, nas autoobsessões que entram os terapeutas apômetras. A terapia apométrica é profissional. Essa sim, ela é cobrada, porque não é uma questão de espíritos. Você está tratando com a própria pessoa, é como um psicólogo, um psiquiatra. Aliás, o psicólogo muitas vezes trata a autoobsessão. Aliás, todas as vezes, né? Porque você tem crenças limitantes sobre alguma coisa, né? E é ali onde se trata a tua dificuldade, tá certo? Doenças físicas, que é revitalização de corpos, da própria doença física, por exemplo, a melhoria do nosso duplo etérico. Geralmente, quando nós temos obsessão, nós temos o que chamamos de tela búdica ou tela atômica rompida. Por isso que nós somos influenciados pelos espíritos, porque nós temos a nossa tela atômica, que é uma tela que fica nos protegendo, entre o perispírito e o duplo etérico. Quando essa tela atômica, por conta dos nossos hábitos, das nossas faltas de vigilância, nossos vícios, nossas tendências mais pesadas, mais densificadas, é rompida essa tela atômica ou tela búdica, como queira chamar, mas não tem nada a ver com o corpo búdico, tá certo? Tá falando da tela búdica porque é protetora, né? Porque é a tela que protege a tua estrutura. Você veja que um homem mais moral, mais correto e tal, ele praticamente não tem essa obsessão. Ele tem a influência dos espíritos, uma coisa ou outra, mas é muito leve. Já um obsedado, ele tem a tela atômica rompida, o que causa problemas na ponta física. Pode ser restituído, que é exatamente isso, revitaliza. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, próximo, eu peguei uma pessoa aqui, onde nós fizemos uma retirada de chips e de instalações, tá certo? Na estrutura da coluna vertebral da pessoa, onde isso estava causando cefaleias enormes, tá certo? E estavam causando também problemas gástricos, problemas intestinais, e aí, na medida em que eu retiro esses chips, essas formas de pensamento, essas instalações, né, esses implantes, eu revitalizo o corpo físico, fazendo com que você normalize toda a tua estrutura, tá certo? Remoção de aparelhos parasitas. Aí sim, também. Porque aí uma coisa está muito conectada com a outra, tá, gente? Quando a gente fala da obsessão ou doenças, obsessões complexas, tem tudo a ver com os aparelhos parasitas. Os obsessores, quando estão fazendo agora as obsessões, Aronei, eles instalam chips em você, se afastam, instalam lá colocam lá um implante, a forma de pensamento, e ficam distantes. Larita, banana frita, né? Porque ficam de longe, não tem nenhuma influência com ele não sofre nada, não se envolve na sua energia, deixa lá um implante e você vai se deteriorando até desencarnar. Muitas vezes desencarna. Aliás, é muito frequente. Mas, isso é raro, Wagner. Não. A gente vê um monte de gente aí desencarnando por conta disso. Tá certo? Suga toda a tua energia vital. Isso aí acaba com você. Tá certo? Reconstituição de corpos astrais deformados. Também, foi aquilo que eu falei, né? O espírito chega, meu Deus, eu tô sem o braço, sem a perna, atiraram no meu coração, né? E tal, eu tô sangrando. Não, amigo, você não tá sangrando, você nem sangue tem mais. Entendeu? O teu sangue é astral, então vamos curar. E aí é onde entra exatamente essa questão da indução hipnótica. Por isso que o nome antes era hipnometria, porque cura através da indução. Cura através dos pulsos, porque os pulsos são magnéticos, mentomagnéticos, e cura aquilo lá. Tá certo? Da mesma forma que o hipnotizador, nós chamamos com hipnose clínica aqui, e nessa hipnose clínica eu mostro à pessoa que ela não precisa mais sentir aquilo. Que milagre é esse? Não é milagre.
Quando você quer resolver a coisa, basta a gente facilitar o processo, que aí você cura. Tá certo? Então, tudo isso, tá? Isso é uma regra para tudo. Agora, quando você não quer, pode vir o remédio do coronavírus. Sabe? A maior solução do mundo que você não tem escapatória, porque você não quer. Entendeu? Então, o querer, a vontade, é tudo nesse processo. Desmanche de trabalhos feitos. As famosas demandas, tá certo? Feitiços, despachos, etc e tal. Wagner, se existe e como existe. Principalmente os despachos mentais, onde eu chego e digo, quero que fulano morra. É um despacho mental, velho. Né? Tu tá mandando. Mas o outro vai receber isso. Se ele estiver na sintonia. Hoje mesmo eu cheguei para uma pessoa e disse, pelo amor de Deus, não pense nisso. A pessoa chegou para mim e disse, eu acho que isso que eu estou passando é um despacho. Eu digo, não pense nisso. Pare de pensar nisso. Elimine isso da sua cabeça, porque na hora que você pensa nisso, começa a se conectar com essa força, pronto, pode nem ter, você começa a sofrer. Por quê? Porque todo o processo é o pensamento. Não devolva o pensamento. Outra coisa, não fique dizendo, eu imagino que essa semana mesmo nós pegamos um caso desse na nossa mesa apométrica, onde o cara ficava enviando demanda para os outros, pensando que o outro estava mandando para ele. Tu sabe aquela coisa do, eu vou atirar, não quero nem saber. Eu tô achando que Renato tá mandando uma demanda para mim. Eu vou atirar em Renato. Cara, eu estava voltando tudo para ele, né? Porque o coitado de Renato tava nem fazendo nada. Não, mas eu estou protegendo a minha família. Mas eu estou protegendo a minha. Tu é um macumbeiro safado. Nem saber usar energia, tu sabe. Tu fica mandando coisa que não existe. Entendeu? E outra coisa, eu tô dizendo macumbeiro safado, porque não é porque o macumbeiro somos todos nós aqui. Gostamos da macumba, né? Do batuque. Das energias espirituais. Tá certo? Esse aqui é o negócio. A gente precisa pensar dessa forma. Vamos lá. Então, tem aqui os esquemas das obsessões, que eu já tinha feito aqui para vocês antes. Tá? Tudo é gerado a partir do eu. Então, tanto a obsessão simples quanto as obsessões complexas derivam de mim. Ninguém mandou para mim. Eu aceitei. Por isso que eu disse, não pense, tá? E vem da onde, ó? Comportamentos, vícios, paixões, desejos que geram formas de pensamento, lavas astrais, chips, ovoides e vidriões. A coisa é pesada. É, fio. Como é aquela história, a rapadura é doce, mas mole ela não é, né? Ela é bem durinha. Então a vida é desse jeito, a vida é dura, filho. Encare ela. Em vez de estar se escondendo debaixo da saia da mãe, dizendo, eu não fiz nada para receber essa opção. Fez. Você fez. Você fez. Fez besteira em outras vidas, não quer assumir agora, ou então fez besteira nessa vida mesmo, anda fazendo besteira, anda se conectando com coisa errada, aí depois quer estar. Tá bom. Tá, e é milagre. Tu só vive mandando demanda para os outros e acha que vai ser um agraciado com a vida? Por favor, né? Deixa de pensar mal dos outros, que os outros deixam de pensar mal de você. Deixa de enviar energia negativa, que os outros deixam de enviar para você. Tá certo? Não fique se prevenindo de uma coisa que você supõe. Você não tem que supor nada. Você tem que ter, se tem certeza de alguma coisa, pega, faça um trabalho energético bem feito, mas não é para devolver para a pessoa, é para botar no universo, para o universo distribuir para onde ele quiser. Tá certo? E como a lei é causa e efeito, a gente já sabe que a pessoa que demanda contra a outra recebe de volta. Mas isso não é porque eu estou mandando, é porque a pessoa vai receber. Isso faz parte da lei universal. Causa, efeito. Quem fez, recebe. Quem plantou, colhe. É assim. Plantei milho, vou colher o quê? Vou colher abóbora? Não, vou colher milho, cara. Plantei joio, vou colher trigo? Não, vou colher joio. É assim que funciona a vida, tá bom? Então, é aí, ó, os 7 corpos que eu mostrei para vocês. Né, os vícios estão muito ligados ao corpo astral, tá certo? Então, aqui, a tela atômica que separa o etérico do físico que eu falei para vocês, tá certo? Aqui você tem, ó, o tratamento da apometria, ele trabalha do mental inferior até o corpo físico. Tá bom? Vamos lá, ó. A tela atômica que protege esses dois quando tu não enche o saco do mental inferior com esse monte de besteira aqui, ó.
vis, paixão, desejo. Quando não gera essas formas de pensamento, aí tu não rompe. Mas quando tu rompe, aí tá rompido, velho. Aí vamos tratar com apometria, né? Vamos tratar para melhorar e depois não voltar a pensar as bobagens que estava pensando antes, né? Então, todas as doenças físicas, elas são geradas no mental inferior e no astral. Porque elas se adensam no etérico, aonde se conectam todos os chakras. Onde é que estão os chakras da gente, gente? Vocês sabem? No duplo etérico. Tá? O duplo etérico que tem os chakras, que ao romper a tela atômica, atinge os chakras que estão ligados. Aqui, ó, chakra cardíaco, tá ligado aqui, que órgãos? É aí onde causam os problemas. Todas as vezes que você atinge o cardíaco, vai adoecer do coração, vai ter doenças respiratórias, você vai ter, percebe? Então, quer dizer, veja, tá vendo que tudo vem da mente, tudo vem do pensamento. Quando você estimula certas bobagens, você, lógico, vai adoecer, você vai cair doente. Isso é muito simples. Assim, eu não sei se vocês acham simples, mas eu acho tão simples isso. É tão simples entender que tudo o que você tem hoje, alguém já... Você. Por favor, não culpa os outros. Não fique culpando os outros, porque os outros não são culpados dessa bronca que você tem. Mas Wagner, eu fui vítima. Ninguém é vítima. Cruz, pesada demais. Aqui você pode carregar. Agora, tem gente que carrega a própria cruz e a cruz dos outros ainda. Me dá a tua cruz para eu carregar. Mas tu não tá nem por dentro com a tua, tu fica querendo carregar dos outros. Pelo amor de Deus, carrega a tua primeiro, depois tu vai carregar dos outros. Entendeu? Aliás, para tu carregar dos outros, ou então ajudar, né, botar um dedinho ali para carregar, tu precisa carregar muito bem a tua, e tem que colocar a tua cruz no lugar certo. É assim que funciona. E não ficar tentando, sei lá, se interpor no caminho das pessoas para poder resolver os problemas das pessoas. Tu não me resolve nem o teu, quanto mais o problema dos outros. Aí pira, né? Chega num certo momento, dor de cabeção, depressão e tal, e alimenta todos os psicólogos, psiquiatras e terapeutas. Né? Vamos lá. Vamos lá. O que é que esses chips trabalham? Aqui, ó. Aparece o quê? Os vampiros, as simbioses, as magias negras, as demandas. Tá tudo conectado, gente. É tudo uma conexão. Né? Aqui eu venho falando sobre os tipos de obsessores que a gente já falou, né? Que aí nós temos aí... Depois eu falo sobre esses tipos de obsessores. E eu quero só passar aqui. Que horas são, gente? 8 e... Já? Trazendo tudo. Oh, rapaz, tá tão bom. Leis da apometria. Dr. Lacerda sistematizou e organizou a apometria em 13 leis, tá? E hoje Fábio disse que já existe uma 14ª lei, né? Então, vamos lá. Como? Viu? Mas assim, a apometria é assim, dinâmica. Tá certo? A apometria é maravilhosa porque é muito dinâmica, como o próprio espiritismo. A gente só não acha dinâmica ou só não adota como dinâmica porque simplesmente não quer entender dessa forma, tá bom? Então, são 13 leis e diz que outras poderão ser descobertas, por isso que... Né? E são 2 livros de Dr. Lacerda aí, gente, olha, Espírito e Matéria, e os Novos Horizontes para a Medicina, e Energia e Espírito, ambos os livros do Dr. José Lacerda, tá certo? A primeira lei é a lei do desdobramento. Então, a primeira coisa que a gente faz para tratar na apometria é desdobrar os médiuns. Vocês vão ver hoje na nossa prática aqui, tá certo? Lei básica da apometria. Através de pulsos energéticos, projeção mental, dá-se-á o desdobramento completo, tá certo? Desdobramento completo, conservando a consciência. Você fica inconsciente quando desdobra? Alguém fica aqui quando desdobra? Não. Tem total consciência. É o desdobramento em vigília. O famoso desdobramento. Isso é maravilhoso, né? Vamos lá. Aí aparece aqui o desdobramento novamente. A segunda lei é a lei do acoplamento. Né? O que é a lei do acoplamento? É voltar ao corpo. Tá? A gente desacopla e já acopla. Não, é só uma ordem das leis. Acoplamento é voltar ao corpo. Caso qualquer coisa dê errado, né? Então, com os mesmos pulsos que eu fiz você desdobrar, eu faço com os pulsos você voltar para o teu corpo físico, tá certo?
A terceira lei, a lei das viagens astrais. Você vai para diversos locais no mundo astral ou fica no mundo astral paralelo a esse. Uma das coisas mais interessantes nessas viagens astrais, eu costumo sempre dizer que assim, é muito curioso isso, porque quantas vezes eu não saí do corpo, e é muito interessante isso, que ao sair do corpo, eu olhei para trás e vi o meu corpo na cama. Olhei para frente, quando eu olhei de novo para trás, não vi mais o meu corpo na cama. Vocês sabem o que é isso? É a mudança vibracional. Você já mudou de dimensão de pensamento. Inclusive, no mesmo quarto que você está, aparecem quadros, coisas que ali não tinha mais. Quer dizer, você está em um outro nível vibratório, você já não vê mais a matéria do seu corpo, você vê outras matérias espirituais, que são matérias quintessenciadas, do seu quarto no campo, no plano astral. Por exemplo, quando você vê aqui esse local muito maior do que ele é, com várias marcas e tal, é que esse é o espaço daqui no plano astral. Tá certo? Isso aqui é fantástico. É maravilhoso isso. Uma das coisas mais bonitas que a gente pode ver é exatamente esse plano astral, essa diferença do plano astral. Tá certo? Vamos lá, viagens astrais, né? André Luiz falava no mecanismo da mediunidade, que foi um outro livro extremamente polêmico, que não foi adotado pela Federação Espírita Brasileira na época. Foi rechaçada na Federação Espírita. É imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestram para esse fim, efetuam incursões nos planos do espírito, tá? Transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica, que é o que a gente estava falando aqui. Nós somos intermediários, facilitadores no processo de cura desses espíritos que vêm nos procurar, ou dos nossos consulentes, das pessoas que dos assistidos, das pessoas que nos... Eu não gosto muito da palavra consulente, não sei, eu acho que eu tenho preconceito contra essa palavra, porque eu fico pensando assim, consulente, daquele negócio de cigano, vem cá que eu vou ler, ô consulente, vem que eu vou ler sua mão. O nome é consulente mesmo, né? Tudo que você está trabalhando, por exemplo, o médico tem um consulente ali na frente dele, né? O dentista tem um consulente, né? E a gente fica sempre pensando assim, não, eu fico com preconceito de dizer consulente, tudo preconceito na cabeça. Tá vendo, bicho? Que coisa triste esse negócio do preconceito. Pois é, é exatamente isso mesmo. Eu acho que eu sou um cigano reprimido mesmo. Exatamente. Vamos lá, gente. Então, hoje, só vou voltar aqui para poder me comunicar novamente com as pessoas. Gente, foi esse o estudo de hoje. Foi um estudo bem bacana, bem gostoso, sobre a apometria, sobre as técnicas apométricas. Eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência de estar nos vendo, assistindo até essa hora. E foi, assim, bem curioso estudar sobre tudo isso. Todas as vezes que a gente estuda sobre isso, mais esclarecimentos nós temos e mais abertura de consciência nós adquirimos. E não sei para vocês, mas para mim foi maravilhoso estar com vocês. Daqui a mais ou menos o quê? 20 minutos, Renato? Quanto tempo? 20 minutos, daqui a 20 minutos nós estaremos no Zoom, transmitindo a nossa reunião mediúnica através do Zoom, com os médiuns desdobrados através do Zoom também. Teríamos hoje 3 tratativas, mas me parece que vamos ter só 2 tratativas, né? Uma pessoa vinha na... o problema, Jojo, é o seguinte, é exatamente essa desconexão, vem de fora com coisa, não combina. Tá? Eu acho que não é recomendável porque é o seguinte, nós estamos num clima e tal, se ela chega na hora da reunião, não funciona. Mas vamos lá, vamos terminar aqui e a gente conversa sobre isso. Tá certo?